Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, eu estou regravando o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, por causa que o Senhor quer que eu faça isto. E por isso pretendo fazer este estudo bíblico ser pelo menos um pouco melhor do que o anterior. Do capítulo 24, versículo 1 ao 12, está escrito: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida ao sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando no sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas as que diziam essas coisas. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Até aqui por enquanto. No capítulo anterior, havia um senador chamado José, que ele havia pedido o corpo do Senhor Jesus, porque ele queria ser sepultado, dando a ele um sepultamento honroso. José, ele conseguiu o corpo do Senhor, e ele junto com Nicodemos, eles haviam preparado o corpo de Cristo para a sepultura. Mas eles não haviam conseguido terminar esta obra a tempo antes que chegasse o dia de sábado, que para os judeus o dia de sábado é um dia sagrado. Então, nesse dia eles não podem trabalhar. Mas durante o dia de domingo, bem cedo, de madrugada, algumas discípulas de Cristo haviam ido até lá para terminar o que José e Nicodemos haviam começado. E quando elas foram para lá, elas viram que a pedra que fechava o túmulo do Senhor Jesus, ela estava aberta. Tá? E além disso, quando elas olharam para lá, dentro, o corpo do Senhor não estava lá. Elas ficaram perplexas, porque elas não sabiam o que havia acontecido. Como uma pedra tão grande e pesada saiu de seu lugar. E o que aconteceu com o corpo do Senhor. Mas então 2 homens com vestes resplandecentes haviam se manifestado a elas. Aqueles lá eram anjos em forma humana. As mulheres que haviam ido até a sepultura do Senhor, elas ficaram atemorizadas, elas ficaram sentindo muito medo por causa da presença gloriosa daqueles anjos. E elas abaixaram a cabeça porque elas não podiam olhar para eles diretamente, por causa que a luz de suas vestes era muito forte, te mostrando que os anjos de Deus, eles têm uma elevada santidade de brilho. Então eles começaram a falar com elas e lembrar elas das profecias que o Senhor disse a respeito de si mesmo, de que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando aquelas mulheres se lembraram disso, então elas entenderam. O que aconteceu foi que o corpo do Senhor ele não foi roubado por alguém. O que aconteceu foi que ele ressuscitou dentre os mortos, como ele havia profetizado. Então aquelas mulheres elas voltaram e falaram aos 11 apóstolos e aos demais discípulos que estavam com eles sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas 10 dos apóstolos não acreditaram nelas, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Ora, realmente eles ainda estavam pensando com o entendimento natural e carnal de uma pessoa. É impossível um morto ressuscitar. Tá? E por isso eles estavam acreditando. Mas Pedro, ele decidiu ir até o túmulo para confirmar para si mesmo se era verdade ou não o que elas diziam. E quando ele foi, ele viu o túmulo do Senhor vazio. E ele viu que os lençóis do Senhor estavam postos sozinhos. Em outro evangelho, é mostrado que os lençóis do Senhor estavam dobrados. O judeu ele dobrava um lençol
dizendo como sinal de que ele iria voltar. Ou seja, o Senhor ele havia ressuscitado, mas ele voltaria para os seus discípulos. E o apóstolo Pedro ele ficou maravilhado com isto. E ele acreditou nas palavras daquelas mulheres sobre o Mestre e o encontro que elas tiveram com os anjos. No versículo 13 em diante está escrito: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que ainda têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando no seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele disse: Ó nesses e tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe-deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Até aqui por enquanto. Após aquelas mulheres, elas têm do notícias de que Jesus ressuscitou entre os mortos, uma parte dos discípulos não havia acreditado. E dois deles eram Cleopas e seu companheiro, que estavam voltando para casa e conversando um com o outro, fazendo perguntas para entenderem as coisas que haviam sucedido. Então o Senhor ele se aproximou daqueles discípulos, mas eles não haviam reconhecido o que era Jesus que estava presente falando com eles. Porque como eles não reconheceram? Talvez porque como Jesus ele havia morrido, eles pensavam: este não é Jesus, é alguém que se parece com ele. O Senhor ele fez perguntas retóricas sobre o que eles estão conversando e por que estão tristes. E aqueles homens começaram a falar com ele. Eles ficaram perguntando se ele era apenas um estrangeiro visitando Jerusalém e não sabem das últimas notícias. E ele perguntou quais. E eles começaram a falar sobre o Senhor Jesus. O que ele foi, o que havia acontecido a ele. Aqueles homens eles estavam tristes porque eles estavam decepcionados. Eles acreditavam que Jesus ele era o Messias, que iria redimir o povo de Israel. Mas o Senhor ele havia morrido e ao terceiro dia, entre aspas, ele não havia ressuscitado. Mas aqueles homens eles tinham ouvido do testemunho das discípulas de Cristo. De que elas foram ao sepulcro de madrugada e viram aquele túmulo vazio e aberto. E anjos se manifestaram e falaram com elas. E alguns discípulos, os que estavam com eles,
Pedro e João foram ao sepulcro lá. E também acharam como havia sido dito para as mulheres. Aquele túmulo estava aberto e vazio, confirmando o que elas disseram. Porém, não viram o corpo dele. E aqueles homens, eles não acreditaram naquelas mulheres, nem nos apóstolos, porque nenhum deles lhes viu o corpo do Senhor Jesus, confirmando que ele ressuscitou realmente. Mas então o Senhor, ouvindo essas palavras de incredulidade daqueles homens, ele os corrigiu, os chamou de nécios e tardos de coração para crer. Aqueles homens, eles não sabiam bem as escrituras sagradas. E também eles demoravam para acreditar nas palavras dos servos e profetas de Deus. O Senhor, então, ele lhes lembrou de que nas Escrituras já estava profetizado que convinha que o Cristo padecesse as coisas que Jesus sofreu, e então entrasse em sua glória. Ou seja, tudo que Cristo sofreu em sua vida já estava profetizado na Bíblia. Ou seja, isso era sinal de que Jesus, ele é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Rei ungido, prometido por Deus. Então o Senhor, ele passou parte daquele dia conversando com aqueles homens, contando a eles as escrituras e lhes explicando as profecias, para que então eles entendessem e reconhecessem Jesus como o Messias que Israel tanto esperava, que era também o Rei ungido por Deus, que o Senhor prometeu, o Salvador, o Redentor. E quando eles chegaram à aldeia, eles disseram para o Senhor entrar na casa com eles. Mas aquela atitude havia constrangido ao Senhor. Por quê? É porque aqueles homens, eles queriam que Jesus entrasse na casa deles porque estava ficando de noite. Naquele momento eles não estavam reconhecendo que a pessoa que falava com eles não era um homem qualquer. Era o Filho de Deus que estava falando com eles. Eles não teriam reconhecido, eles estavam tratando ele como uma pessoa que precisa de proteção, uma pessoa que precisa de segurança. Mas o Senhor, mesmo sendo constrangido, ele ficou calado e entrou na casa deles, porque ele iria usar mais uma atitude para fazer aqueles homens reconhecerem que ele ressuscitou. Quando ele foi ceiar, ele pegou o pão, abençoou ele e o repartiu e distribuiu. Essa ação, eles perceberam que quem fazia isto era o mestre deles enquanto ele ainda estava vivo neste mundo. Então eles tocaram, eles perceberam, é Jesus, ele está aqui conosco. Então reconheceram, e quando eles enfim reconheceram, o Senhor desapareceu. Por que o Senhor fez isto? Ele fez isto porque ele havia estado no meio deles, para que aqueles homens reconhecessem ele e crescem que ele está dentre os mortos, para que eles fossem salvos. E após já ter cumprido o seu propósito ali, ele se retirou. Então aqueles homens, eles deram um testemunho interessante de que quando o Senhor Jesus Cristo falava com eles, ele explicava as Escrituras, o coração deles ardia. Um sinal de que Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã, é quando o seu coração está ardendo durante a sua oração, ou então quando está vendo um pensamento em sua mente, também quando você está lendo a Bíblia Sagrada. Tá? Naquela mesma hora, quando os discípulos eles tiveram esse encontro com o Senhor, eles não perderam tempo, eles foram logo para Jerusalém dar testemunho, para que os demais discípulos também acreditassem nisto. Eles confirmaram que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Ele já havia aparecido a Simão também. E contaram o que eles fizeram com o Senhor durante a caminhada deles e como o reconheceram pela maneira como ele repartiu o pão. No versículo 36 em diante está escrito: E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes:
tendes aqui alguma coisa aqui comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aí aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Enquanto os discípulos eles estavam conversando sobre a ressurreição de Cristo, o próprio Senhor Jesus se manifestou no meio deles. Eles abençoou com a paz. O Senhor ele disse Shalom. Isso quer dizer que ele estava abençoando com paz, saúde e inteireza. Exato. Quando os discípulos eles viram aquilo, eles ficaram com medo. Eles estavam espantados, pensando que eles estavam vivendo um espírito. E o Senhor Jesus ele demonstrou a sua onisciência, pois ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. Ele perguntou: por que sobem tais pensamentos em vossos corações? O Senhor ele buscou tirar as dúvidas deles, mostrando que quem estava diante deles era Jesus ressuscitado, ressurreto, revivido, em carne e osso. O Senhor mostrou as suas mãos e seus pés, em que estavam as marcas dos pregos que foram usados para crucificarem, para o prenderem na cruz. E também disse para eles tocarem, para eles verem que era de carne e osso. Eles não estavam vendo um espírito, eles estavam vendo ao Senhor. Quando os discípulos eles viram isso e tocaram no Senhor, eles ainda não estavam acreditando, porque eles estavam muito felizes e maravilhados. Provavelmente eles estavam agindo assim: isto é bom demais para ser verdade. É o Senhor mesmo. Então o Senhor, para dar mais uma prova de que ele havia revivido, ele comeu diante deles peixe e um favo de mel. Então o Senhor lembrou aqueles discípulos. Ele lhes explicou as Escrituras que o que aconteceu com ele convinha que tivesse acontecido para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento. Quando o Senhor lhes explicou, então aqueles homens e mulheres, eles entenderam a Bíblia. Eles entenderam que ela havia falado sobre o Senhor Jesus. Então o Senhor ele deu continuidade à sua mensagem. Que convinha que o Cristo sofresse aquelas coisas e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E agora, essa aqui, no versículo 47, são coisas que nós, discípulos de Cristo, convém que nós façamos. Isto é, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós preguemos o arrependimento e a remissão dos pecados. Temos que pregar aos homens e mulheres: arrependei-vos de seus pecados. E também temos que pregar o perdão de Deus. Arrependei-vos. E Deus, ele perdoará as vossas ofensas, perdoará as vossas dívidas, os vossos pecados. Temos que pregar isto para que os homens e mulheres ao nosso redor eles sejam salvos, porque para ser salvo é necessário se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo. O Senhor ele continua falando com os seus apóstolos e discípulos que estavam presentes lá, de que eles eram testemunhas dessas coisas. Eles eram testemunhas oculares de que o que a Bíblia profetizou foi cumprido, né? E eles viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos. Então, Jesus ele envia aos seus discípulos uma promessa de Deus. Diz para eles ficarem em Jerusalém, porque até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles precisavam do poder de Deus para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então o Senhor, após isso, ele os levou até Betânia.
Ele levantou suas mãos e abençoou os seus discípulos antes de partir. E após ter abençoado, o Senhor, ele se afastou deles e subiu aos céus e ficou assentado à direita de Deus. E os seus discípulos estavam o adorando. E após o Senhor Jesus partir deste mundo, eles voltaram com grande alegria ao céu, para Jerusalém, porque o Senhor Jesus havia ressuscitado e ele lhes havia dado uma promessa maravilhosa. Sabe? Eles estavam em Jerusalém esperando com fé e ainda louvando a Deus e falando bem dele. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, deixe seu comentário e compartilhe esses estudos bíblicos para os seus, para que eles também venham conhecer mais ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai. Se vocês gostaram dessa mensagem, meus irmãos, aperte o botão de gostei e também compartilhem este vídeo para outras pessoas. E deixe escrito seu comentário. Se algum de vocês não é um inscrito ou uma inscrita, peço que se inscreva em meu canal e assista os meus outros vídeos no YouTube também. Para que vocês conheçam e entendam mais ao Senhor e a sua palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.